troco isso aqui para cá, trago vocês para cá. Gravando, hoje 22/11, nossa última aula de tecnologia da informação. Temos que terminar nosso workshop, 3 apresentações hoje, inteligência artificial, realidade estendida, que envolve ali realidade aumentada, e, por último, automação e automatização. Maria Eduarda chegou, boa noite, Maria Eduarda. E sem mais delongas, para a gente conseguir, ao final de tudo, falar sobre a avaliação de vocês, por favor, assumam o piloto aí, o Douglas, o Victor e o Matheus Germiniano. Boa noite, professor. Boa noite, Victor. Eu vou transmitir a tela aqui pra gente. Beleza. Confere pra gente se tá tudo certo. Ok. Eu estou me Tá vendo, aberto pra estou vendo o vocês? IA. Sim, tá perfeito. Tá bom. Nosso trabalho de inteligência artificial, o Matheus vai começar o nosso trabalho pra gente. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Nós ficou com a inteligência artificial e eu vou, de uma maneira resumida, falar um pouco sobre a inteligência artificial. Pode passar, Vitor. Tá dando para ouvir, professor? Normal? Ouço sim. Então tá. A inteligência artificial é o ramo de pesquisa da ciência da computação que tem como objetivo desenvolver tecnologias que simulem a inteligência humana, como raciocínio, mecanismo, software ou outro artefato produzido pelo homem que exibe uma inteligência similar à humana. Os sistemas de IA são rígidos por algoritmos usando técnicas como machine learning e deep learning para demonstrar comportamento humano. Ou seja, né, a inteligência artificial, vamos dizer que ela é uma constelação de tecnologia, né, diferente, trabalhando juntas para permitir que as máquinas compreendam, que as máquinas ajam e aprendam também, né, com níveis de inteligência semelhantes aos dos humanos. E a inteligência artificial, ela está presente em nossas vidas, né? Pouco a pouco, ela vem ganhando muito espaço em diversos campos, né? Como da análise de dados, em carros mesmo, né? Tem muita inteligência artificial e nos games também, né? E ela é um campo da ciência da computação no qual máquinas realizam tarefas como aprender a raciocinar, assim como a mente humana. Agora eu vou passar a palavra para o Douglas. Pode passar o slide. A inteligência artificial, muitos que trabalham nesse ramo, ela é chamada como a inteligência que define o futuro. Por causa que vários trabalhos, vários outros tipos de inteligência artificial estão sendo desenvolvidas nesse momento mesmo. Mas só que, assim, todas as a IA tem uma base, que é o modelo de dado, a estrutura utilizada para o processo categórico e analisado de dados, a Big Data, disponibilização de grandes volumes de dados e o poder de processamento, que trata-se da capacidade operacional. Tem os principais tipos de inteligência artificial, que é a inteligência artificial limitada, chamada de ANI, também conhecida como IA fraca. Existe um único objetivo da inteligência artificial limitada. Elas armazenam uma grande quantidade de dados, realizam tarefas complexas, porém sempre focadas no objetivo para qual foram programadas. Temos também a inteligência artificial geral. Ela é considerada a IA forte, ou nível humano, por ser capaz de executar tarefas similares a
realizadas pelos seres humanos. Ela simplesmente consegue fazer, numa agência de computação, ela consegue fazer o que o ser humano consegue. Fazer o cadastro, ou senha, essas coisas. E temos a superinteligência, que ela está sendo desenvolvida. Ela não tem algo assim que eu consegui pesquisar a fundo, eu não consegui encontrar muito. Ela é considerada uma superinteligência e é a única apenas uma suposição para o futuro. Ela literalmente é o futuro da IA, da inteligência artificial. Pode passar. Aqui são alguns exemplos do que a inteligência artificial pode fazer, como reconhecimento de fala, processamento de linguagem natural, recomendação de tempo real e os robôs domésticos, aqueles aspiradorzinhos que limpam a casa e vários outros. Tem até uns drones desenvolvidos no Japão, nos Estados Unidos, com uma inteligência artificial que fazem entrega sozinha. E tem um Uber Táxi na Coreia que ele só não tem piloto. É simplesmente a inteligência artificial fazendo todo o serviço sozinho. O piloto que tem, quer dizer, tipo, ele não é necessário, mas eles colocam como um segurança, né? Caso dê algum problema no robozinho de viagem. Agora eu vou passar a palavra para o Victor. Então, na inteligência artificial, agora na contabilidade. A gente tem, na atualidade, uma presença maior, mais significativa da inteligência artificial no nosso serviço, na contabilidade. E, dessa forma, a gente ganha, nós contadores, uma nova ferramenta para a gente utilizar no nosso serviço. A gente tinha, antigamente, ferramentas mais rústicas, né? A gente tinha a pedra riscada, fazia contagem dos animais, do gado. A gente tem, posteriormente, a tinta e papel. Hoje a gente tem tablets, celulares, computadores, e essa mais nova ferramenta, que é a inteligência artificial. E ela vem para ajudar a gente mesmo no nosso serviço, facilitar os nossos objetivos. E eu vou citar duas dessas ferramentas da inteligência artificial que, se implementadas dentro de uma empresa, com certeza agregariam no nosso serviço. A primeira que eu vou apresentar para vocês é o Machine Learning. A segunda é o Chatbots. A primeira, o Machine Learning, ele tem a capacidade de fazer análise de dados, reconhecer padrões e executar tarefas por si mesmo. Então, ele consegue fazer lançamentos, calcular tributos, registrar arquivos, organizá-los e fazer análises para o contador. Então, o trabalho mais burocrático, o trabalho mais repetitivo, mais monótono, seria substituído pela tecnologia, pela inteligência artificial. E o contador teria um trabalho talvez mais de gestão, um trabalho mais analítico, de análise de dados, né? Então, a gente tem agora segundo aplicativo da inteligência artificial, que seria o Chatbots, que ele tem a capacidade de interpretar as mensagens do cliente através de uma inteligência cognitiva. Então, isso significa que, diferente de um bot normal, onde você tem aquela mensagem programada, que você tecla uma tecla e sai aquela mensagem já preparada dentro do bot, ele te responderia como se fosse outra pessoa do outro lado da sua telinha, né? Isso seria para qualquer tipo de dúvidas também, como dúvidas de informações, de vendas, pesquisas. Ele seria o saque da empresa mesmo. E ele tem outra vantagem muito grande, que ele consegue atender vários clientes de forma fácil, de forma rápida, instantânea, e ele consegue atender diversos clientes de uma vez. Então, ele tem muito mais vantagem do que você ter uma pessoa do outro lado. E então, a gente tem, com esse pensamento, uma potencialização dentro da empresa. A gente tem funções que eram monótonas, burocráticas, sendo substituídas, dando mais objetividade no trabalho do contador, trazendo rapidez nos processos da empresa e um melhor custo-benefício, né? Já que, em vez de ter alguém ali, você tem um computador no lugar dele, né? E com esse pensamento, a gente vê que
a gente teria novos cargos, principalmente na área tecnológica, ou criação desses aplicativos. A gente teria mudança de algum desses cargos, alguma mudança de funções, já que as funções mais burocráticas, monótonas, seriam trocadas, o computador seria um trabalho mais dinâmico, e a gente teria o fim de algum desses cargos, já que o computador mesmo ia estar no seu lugar ali, né? A inteligência artificial substituiria alguém. A gente também tem a necessidade de conhecimento tecnológico, já que a inteligência artificial ela vem evoluindo, ela vai evoluir mais. Chega até um pouco a ser assustador, né? Mas a gente vê que ela vai evoluir mais, a gente não sabe até que ponto ela vai evoluir, então a gente precisa se atualizar, a gente precisa se manter para a gente não ficar para trás, né, no nosso mercado de trabalho. E com esse pensamento, professor, a gente termina o nosso trabalho sobre a inteligência artificial. Muito bem, para quem que eu vou perguntar primeiro? Mentira. Vocês colocaram alguns pontos sobre machine learning, sobre deep learning, aprendizado de máquina, e o deep learning, a tradução seria aprendizado profundo, que é o que vocês colocaram de inteligência artificial profunda. O que é profunda? Profunda é que ela tem uma capacidade maior de identificação ou mesmo de processamento, né? Aviso para vocês, contadores, pelo que o pessoal acabou de apresentar lá no penúltimo e último slide, né? Tudo que vocês fizerem na parte contábil, em algum momento vocês estarão sendo auditados, verificados por inteligência artificial. Os órgãos de fiscalização não precisa mais contratar fiscal para saber se você lançou certo ou você lançou errado. Se você emitiu a nota e não pagou o imposto. Coisas que antes o fiscal tinha que ir, pegar o documento, olhar, analisar, emitir o parecer, né? Então hoje, e eu falei isso lá no comecinho, eu não quero desanimar quem quer prestar concurso público, mas os fiscais, eles estão sendo substituídos conforme eles se aposentam por software. E um software que ele tem dentro dele ou junto dele recursos de inteligência artificial, recursos do que a gente chama de rede neural. Poxa, ele vai aprender a fazer contabilidade? Ele pode não aprender a fazer contabilidade, mas ele aprende a auditar aquilo que vocês contadores fazem, tá? Imposto de renda. Se você preencher o imposto de renda errado, tem um software que ele faz cruzamentos, né? E aquela historinha que a gente já viu alguns fazer, foi um erro de digitação. Boa noite, Mariana. Foi um erro de digitação. O software consegue perceber quando é proposital, quando não é. Tinha um grupo de alunos da engenharia, que eles conseguiam fazer a autenticação de senha, não pela senha que você colocava, mas pela forma como você digitava, a sua velocidade de digitação entre os toques. E eles usavam um pedacinho da inteligência artificial. Então, assim, parecendo coisa futurista, né, mas não é. Então, a gente fala de carros autômatos, né? Carros autômatos, eles têm dentro deles inteligência artificial, né? Eu não me recordo agora quem do grupo, mas alguém comentou com relação à inteligência artificial profunda, de novo. Um exemplo de aplicação é um carro autômato, ele tem as suas câmeras que ele faz a captura das imagens que estão no ambiente, em tempo real. Inteligência artificial profunda permite que esse software do carro consiga diferenciar um ser humano de um poste de luz. Tá bom, vai de vez em quando não é difícil, mas para ele tudo é imagem, né? E como é que ele consegue saber? Ele consegue saber o que é um animal, o que é um ser humano.
né? Hoje, muitos veículos, eles já têm, por exemplo, detector de faixa, né? Quando você sai da faixa de circulação numa rodovia, ele te avisa. Ó, você está com sono, né? Você saiu da faixa. Pô, como é que ele sabe? Como é que ele reconhece o que é faixa e o que não é? É claro que ali é mais simples. É claro que ali é mais simples, por quê? Porque é a presença ou ausência de um trecho, né, na pista, no asfalto, com tinta, né? Com uma tinta contínua, né? Um espaço ali. Então, essas coisas hoje elas já são normais e são usadas, né? A tendência é isso evoluir muito mais. Por favor, né, o Douglas, o Victor, acho que foi o Victor que falou da inteligência profunda. Não, o Victor abriu. Ah, sei lá, foi alguém. É, e aí, aprenderam alguma coisa fazendo esse trabalho? Valeu para alguma coisa? Valeu, professor. Foi um trabalho bem interessante, foi divertido até de fazer. Mas, assim, a gente vê que também é meio assustador fazer essas coisas, que a gente não sabe até onde isso vai, até onde isso pode substituir uma pessoa, né? Cara, não tem limite. O limite que tem é a ética humana. E aí É, o vocês podem. computador não tem uma ética, não é? Uhum. De novo, inteligência artificial profunda, como vocês colocaram, é a máquina poder fazer coisas que o ser humano não pode. Se o ser humano não pode fazer, ele não pode controlar. Que aí a gente já falou numa aula lá atrás de alguns computadores que alguns assistentes, né? Como é o caso de alguns que tem no Facebook ou em outras redes, né? Que eles aprenderam as coisas, eles foram treinados e eles tornaram-se racistas ou homofóbicos, né? Mas por quê? Porque depende de quem treinou, depende das diretrizes que ele recebeu, não que o computador seja racista ou homofóbico. Mas se a pessoa que treinou ela tem essas características, ela passa isso para o software. E ele não tem esse discernimento, essa ética que você acabou de falar. Ele vai fazer aquilo que ele foi instruído. Então, não tem limite, né? Não tendo limite, a gente não sabe onde pode chegar, né? A única coisa que tem hoje é um livro de, gente, se não me engano, deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá. É um livro de um cara chamado Isaac Asimov. Deixa eu ver se eu acho aqui. De quando que é esse cara? Tá aqui. Achei e vou compartilhar com vocês. Rapidinho. Tela inteira. Aqui vocês estão me vendo. Carrega. Carregou. Ok, tá aqui. Pronto. Vocês estão vendo uma página na internet, né? É o site da Amazon. O livro é esse aqui, ó. Eu, Robô. Esse cara, cadê o cara? Aqui. Isaac Asimov. Esse livro foi lançado em 1950, tá? Aumentei aqui só para vocês olharem, ó. Aí, esse livro aqui, ele é um livro de ficção, mas ele traz algumas diretrizes, vou parar de compartilhar, algumas diretrizes que rege hoje o princípio da inteligência artificial, né? Tem algumas regras, quem assistiu um filme um pouco antigo com acho que era o Will Smith, chamava Eu, Robô, é o mesmo nome do livro. E lá tinha algumas regras, né, numa sociedade que ela já era dominada por robôs. Então, essas regras, bastante, Andriel, essas regras, esses preceitos, eles são reais.
né? Primeiro é que um robô não pode agredir um ser humano. Esse é o primeiro ponto, e todo robô criado precisa ter no código dele essa diretriz, tá? E tem mais algumas que tem lá no tratado, né, nos princípios. Mas assim, não tem limite nenhum, né? E a gente hoje está vendo um movimento que ele vai aproximar essa evolução. Por quê? Vocês estão escutando nas últimas semanas, e alguns de vocês estão sentindo na pele, né? Nós tivemos, salvo engano, nesse último ano, os combustíveis fósseis subiram 47%, né? É a alta acumulada do petróleo. Petróleo e seus derivados e, naturalmente, o etanol também vai junto, né? Ele pega e segue a mesma onda. Isso leva a uma reflexão. Até quando nós vamos conseguir manter combustíveis fósseis? Veículos que utilizam combustíveis fósseis, né? Tanto que hoje já temos, pode não ser muito bonito, mas a gente tem as motocicletas elétricas, né? Não estou falando nem das bicicletas elétricas. Tem alguns veículos que atingem uma velocidade maior e que eles são elétricos, né? Vocês têm, salvo engano, já está sendo divulgado, e eu fiquei de cara. Esses dias eu estava em algum lugar, acho que era numa loja chamada Decathlon, é uma loja de artigos esportivos. Eu estava passando por essa loja e ouvi o vendedor conversando com o comprador, né? Olha, se você levar esse patinete aqui, você controla ele pelo aplicativo. Então, Douglas, eu tinha visto essa do carro à base de água, mas depois eu vi que isso ah, não era tão real assim. Só que você tem razão, porque, salvo engano, na semana passada saiu uma matéria de um pessoal, acho que era Piracicaba, a universidade, que eles estavam fazendo um ônibus que ele era basicamente movido a água, tá? Tem um termo lá que eu não lembro agora qual que é. Mas o que me chamou a atenção, só para fechar o assunto do patinete, que não tem a ver com IA, mas tem a ver com mobilidade, é que o vendedor estava falando para quem estava olhando: você pode comprar, se você acha que a pessoa que está usando, o seu filho no caso, se ele está correndo demais, no aplicativo você limita a velocidade do patinete, até quanto ele pode andar, qual a velocidade máxima. Ah, e você consegue saber também onde o patinete está, no caso, onde seu filho ou usuário está. Então, assim, uma série de recursos que a gente não imagina que isso pode ser colocado num patinete elétrico, tá? O grande desafio hoje, para fechar de vez o assunto, é ainda custo de bateria, tá? Quem compra carro elétrico hoje, em média, a bateria do carro elétrico tem garantia de 8 anos. Hoje, deu os 8 anos da bateria do carro, eu preciso comprar uma bateria nova para o meu carro elétrico. Ela custa aproximadamente 60% do valor do carro. Então, é algo assim que ainda tem que evoluir, né, que é o armazenamento da energia. Só que eu já vi nesse mesmo projeto do ônibus, que eu não lembro agora o nome, mas, gente, ônibus Piracicaba. É hidro alguma coisa, gente. Hidrogênio. Um ônibus movido a hidrogênio, que na verdade não é movido a água, é movido a hidrogênio, que ele é obtido através da água. Nesse caso, o projeto ele usa duas tecnologias, porque ele é movido a hidrogênio, só que todo o veículo ele tem um esforço para começar a se deslocar, que é onde gasta mais combustível. Então ele tem um híbrido de hidrogênio e energia. A energia é para a largada, depois que ele está girando, que ele está rodando, o hidrogênio mantém, e esse manter faz com que haja o recarregamento da bateria, ou da pilha de baterias. Então, assim, tá legal isso, e é algo que não está longe de acontecer, tá? Por conta
desse aumento todo de combustível, que não é algo de agora, vem acontecendo, só que coloque uma coisa na cabeça de vocês, né? Gasolina a R$ 5 nunca mais, é daqui para frente, né? É de 6 para cima. Então, pois é, Ingrid, Deus nos ajude, porque não vai voltar. Ninguém vai falar, bom, gente, então a partir do dia 1º de dezembro, a gasolina vai custar R$ 4, R$ 3. Não vai. O que pode acontecer é uma redução desse ritmo de aumento. Só que, gente, prometo que é só mais uma e a gente troca o assunto, tá? Tudo tem um porquê. Quando eles resolveram que iam privatizar os Correios, o que começaram a fazer, né? Começaram a denegrir a imagem dos Correios, de lentidão, de atraso, de greve dos carteiros até então, né? Dos entregadores, de aumento de tarifa. Saudade, saudade, Douglas. De aumento de tarifa, mas tudo isso fazia parte de uma estratégia de privatização dos Correios. Então, por um tempo, por anos, eles foram queimando os Correios. Para quê? Para que no momento que alguém tivesse a sábia ideia, vamos privatizar os Correios, vamos vender os Correios, ninguém ia se opor, porque teve greve de carteiro, porque atrasou sua entrega, porque não chega mais de um dia para o outro. E isso gerou espaço, inclusive, para que outros operadores de logística fizessem um serviço melhor do que os Correios faziam, que era muito bom, inclusive, né? Hoje, Mercado Livre, por exemplo, te entrega de um dia para o outro. E eles usam frota própria. Não vem pelo correio mais. Então, fiquem atentos e pesquisem. Vai existir e vai continuar existindo um movimento anti-Petrobras, porque eles vão falar que a concorrência e que o combustível é caro no Brasil porque só tem a Petrobras como a principal distribuidora. Então, alguém vai ter a sábia ideia de fomentar a concorrência, vendendo a Petrobras para outras empresas, para que elas possam aqui ter aquela disputa de mercado, né? Então, esse aumento todo do combustível, Douglas, que não vai voltar a R$ 3, ele é proposital, tá? E aí, gente, eu não estou falando de política, de partido, não estou olhando nada disso, mas é que já ventilaram que não faz sentido o Brasil ter petrolíferas, né? Não faz parte ter uma estatal de petróleo dentro de uma das empresas que o governo detém. Então, por trás dessas ações, a gente precisa começar a procurar o que está motivando, tá? E nesse caso, vocês podem olhar depois, existe um interesse muito grande na venda da Petrobras, ok? Gente, obrigado por falarem de inteligência artificial. Obrigado, Douglas, Victor, Matheus. E vamos para a próxima. Agora, com todo o prazer, né? Eu acho que ela teve tempo de tomar uma água. Eu passo a palavra à Naila, que está ansiosa para falar com vocês. A Gabriele, que está tranquila, né? Ah, está desmaiada? Jesus, abana, abana. E o Gabriel. Vamos falar sobre realidade estendida e um monte de coisa aí que está envolvida nisso. Vocês são maldosas. Tadinha, ela tá tão bem. Vamos ouvir a voz da Naila agora. Peraí. Alô? Naila. Boa noite. Falei, gente, ela tá bem. Olha que voz firme, né? Ô, Forte. professora, eu tô passando mal. Bom, a vantagem, você não necessariamente você está de pé, né? Você não tem que apresentar de pé, você não vai cair. Então, Graças a Deus, porque senão eu já tava no chão. vai lá, Ingrid está chamando a apresentação aqui, né? E o Gabriel prepara a sua voz agora para começar a locução para a gente. Está perfeito. Vamos lá, boa sorte a vocês. Peraí, tá, prof? Ok.
Ixi, gente, tenho que mandar um sorry aqui. Eu tinha esquecido da Gabriele. Eu falei do Gabriel, da Ingrid. Sinto muito de não ter te citado, Gabriele. Mas você tá aí. Espera, gente, só um pouquinho, tá? Não sairei daqui. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Nós iremos falar um pouco, né, da tecnologia estendida. Ela é um termo genérico usado para agrupar tecnologias e nos oferece novas formas de conectar colaboradores, fornecedores e clientes sem a necessidade de reuniões ou visitas físicas e nos ajuda a solucionar alguns desafios atuais. Nós iremos falar um pouco sobre a realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, e as suas diferenças e a importância de cada uma. Então, vamos começar com a Gabi. Eu vou passar para ela. Boa noite. A realidade virtual, a realidade virtual é um óculos ou um capacete onde objetos, cenas parecem real. É utilizado em games e soldados, pois muitos sofrem transtorno pós-trauma de guerra. E com a realidade virtual, eles podem reaprender a se controlar em situações de perigo em uma zona mais segura. Porém, pode trazer alguns malefícios, náuseas, enjoo, cansaço visual, dores de cabeça. Não é recomendado para determinadas doenças. Bom, a realidade virtual é muito utilizada para em games, muitas pessoas usam, mas também é bem utilizado com soldados. E ultimamente está obtendo bastante resultado. Naila, você agora.
Boa noite, professor. Boa noite, gente. A minha parte é sobre realidade aumentada. A ARA, como costuma ser chamada, também é conhecida por realidade expandida ou ampliada. Ela foi criada em 1992 pelo cientista Thomas Caldwell, mas só ficou famosa em 2016 quando foi introduzida no game Pokémon Go. Ela é a mistura do mundo real com o mundo virtual e não precisa de nenhum gadget poderoso para funcionar, pois utiliza apenas a câmera do celular e um software que seja capaz de captar a imagem transmitida pelo próprio celular. A RA vem avançando cada vez mais no nosso mundo, se tornando mais presente no nosso cotidiano, como, por exemplo, o Google Maps e os filtros do Instagram. Pode passar. Ela também proporciona muitas vantagens para as empresas, podendo ajudar a aumentar as vendas, economizar tempo, dar acesso às informações à distância e tudo em tempo real. A RA começou a ser introduzida em grandes empresas e hospitais no ano de 2018, facilitando a visualizações de cirurgias, construções de carros sob medida, arquitetura inteligente, scanner facial, tradutores virtuais e muitos outros. Os dois grandes exemplos são os QR Codes, que possibilita a projeção de objetos virtuais no mundo real, e o Google Animais 3D, que permite a projeção de qualquer animal em qualquer lugar. A realidade virtual e a realidade aumentada são duas tecnologias que vêm aparecendo em diversos eletrônicos. Apesar dos nomes parecidos, elas possuem características e objetivos diferentes. Enquanto a primeira leva você para o mundo criado por computadores, a segunda inclui projeções de conteúdos e informações complementares no mundo real. E o professor, eu descobri um aplicativo que chama Magipix. Eu consigo fazer tipo uma homenagem para minha mãe. Por exemplo, eu pego uma foto dela, aí eu tiro uma foto, né, da foto, e aí eu vou no computador e faço tipo um videozinho em cima da foto. Aí depois eu pego, né, no celular e miro para aquela foto. E aí começa a projetar um vídeo como se fosse uma homenagem. É só. Gabriel? Professor, boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a realidade mista. A realidade mista é a tecnologia que une características da realidade virtual, juntamente com a realidade aumentada, inserindo os objetos virtuais no mundo real, permitindo que os usuários interajam com os objetos, produzindo novos ambientes nos quais itens físicos e virtuais se interagem ao mesmo tempo. Ou seja, tudo vai estar em tempo real. Existem muitas dúvidas quando se compara a realidade mista com as demais, porque na realidade aumentada tem a inserção de objetos virtuais no mundo real, não podendo assim ter uma interação direta do usuário com os objetos virtuais. Já na realidade virtual, o usuário fica imerso em uma interface que representa um ambiente real ou imaginário, podendo interagir com o novo cenário como se fosse parte de outra realidade. A realidade mista, ela pode estar ajudando também a melhorar o aprendizado. Vou citar um caso que é para os estudantes de medicina, né? Que eles ajudam no aprendizado sobre o corpo humano. A tecnologia, ela tem se tornado no nosso dia a dia mais prático e rápido. A realidade mista, além de melhorar os estudos, pode melhorar também o compartilhamento de informações ou simplesmente experimentar novas formas de entretenimento. E como falamos, né, o futuro nos promete coisas incríveis. O XR traz a promessa de informação onde e quando as pessoas a desejam, mapeando a web para o mundo real e conectando interações do mundo real com a web.
É uma grande promessa no mercado e é uma das tecnologias mais promissoras que foram criadas ao longo das últimas décadas. Ela conta com um dos maiores potenciais de crescimento para os próximos anos e promete revolucionar diversos setores. E é isso, professor. Muito obrigada. Sobreviveram. Ninguém desmaiou durante a apresentação, isso é bom. Ah, você não viu a Naila no WhatsApp? Professora, minha pressão caiu. Ah, mas você resistiu bem, você conseguiu continuar falando. Mas, gente, tudo isso é parte de um processo de formação, né? Imagina vocês numa entrevista, imagina vocês tendo que apresentar em uma empresa um resultado, um número, ou mesmo questionar alguma coisa que está sendo pedida. Então, assim, vocês vão sendo preparados, né, para encarar outros desafios. Isso, Naila, porque vocês estão à distância, né, com câmera fechada. Agora, imagina vocês frente a frente com um diretor, com um líder, com um gestor. Então, assim, vocês vão aprender a lidar com essa ansiedade toda, tá? Mas foram bem, não gaguejaram, não falaram baixinho, né? Isso é bem legal. O assunto de vocês, né, abre portas para muitas coisas. Hoje, qualquer evento que vocês estejam olhando, aponte sua câmera para o QR Code, né? Isso é realidade aumentada, né? Ele leva você para um link a partir de um conjunto de caracteres ali. E QR Code também, né, como vocês falaram, não é algo tão velho assim. É uma evolução dos códigos de barra, né, onde aquele código, dentro dele, ele já traz as informações daquele link, daquela URL. E, graças a ele, também foi possível agora, durante a pandemia, que os restaurantes também conseguissem inovar nos seus cardápios. E a gente olha hoje como eles gastavam dinheiro com coisas, né, imprimindo cardápios, a cada alteração de preço tinha que reimprimir, reestilizar, sendo que eles podem evoluir muito mais. Está faltando eles pensarem um pouquinho, né? Se a gente pega realidade aumentada, e vocês pesquisaram sobre isso, tá? Aponte a câmera para o QR Code e você tem o nosso cardápio. Ok. Mas se além do PDF com a imagem, se eles colocassem ali, eu quero saber como é esse prato. E ali ele tem um videozinho, né, daquele prato. Mas como é que é isso aqui? Né? Apesar de ter os ingredientes, você não sabe se aquilo é frito, é assado, é cru. Então, se eles evoluíssem um pouquinho mais usando realidade aumentada, eles poderiam dar para o usuário uma experiência maior, uma experiência melhor na escolha daquilo que você quer consumir, né? Como que é esse coquetel? Não, esse coquetel é assim, assim, assim. Aí, sei lá se tem um videozinho de fazendo, ou se tem ele pronto, se tem algumas fotos. E aí vocês viram também que realidade virtual, você pode interagir com os objetos, né? Existem estudos que está faltando ainda, né? Usando esses ambientes virtuais, de que consigamos sentir cheiro. Mas existem já estudos para que isso seja viável. E aí talvez a experiência nos restaurantes ela mude. E por último, gente, eu não tenho nada contra, tá? Mas por que em alguns lugares ainda existe a figura do garçom para fazer o seu pedido, para fechar a sua conta, né? Tá. Isso não pode ser substituído? Eu já olhei o cardápio, eu já vi o que eu quero. Não seria só eu clicar ali naquele item que eu quero, uma O porção, meia McDonald's é porção? assim. E agora, aqui, né, no Jerônimo também é uma rede aqui em Araçatuba, recém-inaugurada, que ele traz esse conceito. O Mac, ele começou a colocar os totens
depois que os concorrentes criaram aquelas TVs, né, que são TVs touch, telas touch, de autoatendimento. Mas, Rafa, você falou do Mac, via aplicativo você já pede? Ou é só no Não, Totem? professor. Presença. No Totem e pelo aplicativo também tem delivery. Não, delivery ok, mas via internet, mas na própria loja não. Como assim? Ou sim? Eu chego na loja, pego o aplicativo, já escolho o que eu quero, vou lá no balcão e pego? No Não, Burger King, pelo professor, celular. que é assim. No Burger King você Desculpa, pega o Adriel. aplicativo, mexe e aí você consegue retirar do caixa. Pelo aplicativo. Aham. Aí no McDonald's que o Caramba, Rafael sabia tá falando é tipo um ponto. É um totem, Isso, né? É um isso totem. Aí mesmo. você chega lá, escreve o que você quer e pega. Isso. Mas pelo Então, aplicativo eu não gente, sei se dá certo. mas olha o que está faltando. Hoje, com o Pix, o pessoal ainda está naquela do totem que passa cartão, sabe? Então, tem que acompanhar a evolução, né? Poxa, e aí é um aviso, né? Como é que é? Totem o quê? O totem, normalmente você passa cartão. Sim, Você vai lá, sim. você escolhe, insere o cartão na maquininha e faz o pagamento, né? Sim, sim. Hoje, muita gente está usando Pix, então tem que pensar em segurança. Como é que eu sei se o cara pagou ou não pagou, né? Enfim, preciso melhorar algumas coisinhas. Só que eu não preciso mais usar cartão. Muitos lugares hoje, você paga com Pix, né? Mas Posto de combustível. o problema é, por exemplo, Ah, no cartão de crédito, né? Que aí o Totem aceita crédito, o Pix não é crédito, né? o Pix não, o Pix é débito. Você tem razão, ainda tem isso. Só que, não sei se vocês viram na semana passada, que completou um ano de lançamento do Pix no Brasil. E ele já tem algumas iniciativas de melhorar o serviço. Tá? Hoje, o Pix só perde para o cartão de crédito por conta do parcelamento. Pois é, mas aí, André, tem os pontos, né? As fraudes, os sequestros relâmpagos, as transferências e as pessoas que se aproveitam. Então, tem que melhorar um pouco a segurança, tá? Mas o alerta para vocês, e o que eu ia falar é que eu estou indo um pouco contra o primo rico, né? Que falou que se tivesse um salário, ele iria buscar um emprego de garçom. Ele precisa correr, porque os empregos de garçom também devem estar com os dias contados, né? Tem lugares... Ô, Naila, fica tranquila, você vai aderir, né? Os garçons, então, estão com os dias contados, porque você faz seu pedido, vai lá e retira. E eu mostrei para vocês, né, em uma aula, uma rede inglesa, se não me engano, que não tem nenhum balcão, né? Você tem os armários, de acordo com o seu pagamento ou com o seu QR Code, ele acende. Vixe, Douglas, é, é uma pena. Você tem os armários com o QR Code, quando o seu pedido está pronto, ele acende a luzinha, você passa o QR Code, abre o armário, pega lá embalado o seu produto e vai consumir na loja ou fora. Diminui muito mais a interação humana, não tem aquele balcão para a pessoa te entregar, né? E o risco de assalto para essas lojas também é menor. Então, gente, o uso de realidade virtual, né, realidade aumentada, isso aliada às empresas para treinamento, para formação, né, para motorista. Daqui a pouco você vai fazer aula de autoescola, talvez só a prova, porque os simuladores já permite criar condições próximas às condições reais, né? Deram um passo atrás, e aí eu vou falar de novo para vocês. As coisas têm um motivo, e quer queiram, quer não, ainda existem muitos lobbies, muitos acordos para não aprovar algumas coisas.
Por quê? Porque quer queira, quer não, tem um grupo, tem um segmento que ganha dinheiro com aquilo. Não estou falando que é de todo mal, é proteção, tá? Então, dá para preparar a pessoa para a condução usando simuladores. Ué, vocês comentaram, né? Pilotos de caça, de avião, eles têm que ter tantas horas. Nossa, Mariana, perfeito, uma postura total. Algumas pessoas da sala estão pensando se elas iam devolver como você ou não. Tenho certeza disso, mas você fez certinho. Ingrid, seu sorriso já disse tudo. Mas Professor, eu tive que procurar a pessoa no Facebook para conseguir mandar de volta, porque eu não estava conseguindo mandar. Lá vai eu caçar a pessoa no Facebook até que eu encontrei. eu acho que você ficou com dó da pessoa que ia ficar sem o presente. Não, eu falei assim, nossa, alguém mandou um Pix para mim. Nossa, que Para beleza, você comprar né? um presente. Eu falei, opa, tem coisa errada aqui. Não, Naila, é muito honesta, tá certo. Então, gente, mas se pilotos de aeronaves fazem horas de simuladores para poder voar, né? Por que que para dirigir um veículo eu não posso fazer horas de simulador para poder dirigir, né? Então, mudanças aí que elas podem acontecer. Mas bem legal, né? Muito obrigado. Eu vou começar pela Gabriele, que eu tinha esquecido de comentar o nome dela. Muito obrigado a Gabriele, ao Gabriel, a Naila e a Ingrid que prepararam o material para a gente. Espero também que vocês tenham aprendido, né, alguma coisa a mais do que aquilo que vocês já conheciam falando de tecnologia, tá? E vamos lá, chegamos aí ao último grupo que fala de automação, de automatização, que é o Gabriel Castanhar, o Andriel, o Rafael Vinícius e o Matheus Miller. Vocês têm a palavra. Beleza, o Andriel vai apresentar aí pra gente. Beleza. Ele vai apresentar sozinho, tá, professor? Fechou? Verdade. Vamos jogar ele Força, na fogueira. Andriel. Tô com Eu você, acho- hein, Andriel. Força. Eu confio. Rapaziada, se eu pelo menos conseguir abrir o arquivo aqui, tá bom. André, ainda bem que a gente tem um professor que é de TI, né? Vou ficar tranquilo. É pelo menos isso. Porque Sossegado. você... Formate C2 pontos e vamos lá. Eu acho que foi. Foi? Isso, tá indo. Ok. Foi. Continua aparecendo? Sim, continua. Mas não tá na tela de apresentação, não. Isso, tá em modo de edição. Peraí, deixa eu ver aqui. E assim dá pra ver? Sim. Deu Agora pra ver. sim. Passa de slide pra ver. Passa de slide pra ver. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, quem vai começar, pode começar. Tá, a gente vai falar sobre automação e automatização. E o Matheus vai começar falando sobre a diferença entre as duas palavras. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, tá me ouvindo normal? Tudo certo? Tá me ouvindo? Alto e claro. Ah, beleza. Então, automação é um termo que se refere a mecanismos autorreguláveis. Em outras palavras, são ferramentas que introduzem correções em seu funcionamento sem a necessidade de uma interferência humana.
E um exemplo é que nas indústrias é uma prática que acontece muito, né? Sistemas de automação que executam ajustes finos, né? Como está aqui na imagem, né? Os robozinhos, né? Montando as placas, que eles reduzem as ocorrências, né? De falhas nos processos, né? Tipo, passa um pente fino mesmo, tipo, como se tivesse um problema, tipo, de uma pessoa fazendo esse trabalho, eles reduzem, né? Esses problemas, né? Eles cometem menos falhas, menos erros, né? E também, que é muito usado nas empresas, traduzindo, que é a análise de Big Data, né? Que é um programa que faz coleta de dados de sensores nas máquinas para gerar relatórios que indicam desvio de performance, né? Que possam representar o risco de quebra, né? Que evita qualquer erro, qualquer problema e um prejuízo futuro. E automatização. Na automatização, os sistemas precisam da interferência humana para realizar as correções. Tem o exemplo, né, que eu coloquei, que é o ar-condicionado e o ventilador. O ar-condicionado, a diferença dele para o ventilador é que enquanto o ar-condicionado é um sistema de automação que autorregula a temperatura de acordo com as medições que ele faz no espaço no quarto, né, que ele liga, aí quando o quarto está na temperatura dele, ele mesmo desliga sozinho e já regula a temperatura do quarto. E o ventilador, ele depende do homem, né, para inserir parâmetros que guiem seu funcionamento na indústria, né, no caso, o controlador lógico, programável, né, ele tem que ser programado por uma pessoa para ele estar funcionando da maneira que a gente quer. Pode passar. Substituindo, né, o trabalho humano. No caso, trazendo, né, essa ideia e dando uma introdução já de automação e automatização na contabilidade e pensando que o trabalho humano pode ser substituído, me traz um alívio, porque na nossa área de contabilidade não pode ser totalmente substituído por máquinas, precisa da interferência humana. No caso, a automação e a automatização, ela pode facilitar e melhorar, né, a nossa área, no caso, a contabilidade. E eu vou passar para o Rafael agora, que ele vai trazer alguns benefícios, né, de automação e automatização na área de contabilidade. Boa noite a todos. Pode passar o slide, André. Tá. Os benefícios da automação contábil. Com a automação contábil, há um aumento do controle do patrimônio, uma melhor gestão também das informações, uma maior integração entre o escritório e a empresa, melhora também a comunicação com o cliente e otimiza os processos diários, como, por exemplo, o lançamento de notas fiscais. Pode passar. Quando falamos de automação contábil, o cerne da questão está na otimização de processos diários, como, por exemplo, a transferência automática de informações de arquivos primários para efetivar lançamentos contábeis, acelerando e simplificando ainda mais esse processo. A apuração instantânea de dados para gerar e enviar declarações acessórias e apurar impostos. Aumento também na percepção de valor do cliente quanto aos serviços contábeis fornecidos. A atuação do contador como parceiro do negócio diante do maior tempo disponível, a erradicação ou minimização de erros nos lançamentos devido à ação humana, a redução de custos operacionais também, e também o aumento na produtividade. Os processos também ganham maior agilidade, as áreas interrelacionam-se de uma forma mais dinâmica e eficiente, e a coleta centraliza e distribui as informações de uma maneira melhor. Agora sou eu. A gente vai falar agora sobre as dificuldades e desafios em automatizar a contabilidade.
A gente vai destacar aqui alguns pontos que são importantes para compreender melhor esse aspecto. O primeiro deles é a falta de alinhamento disciplinar entre as equipes, a falta de mapeamento dos processos, a falta de segurança para fazer investimentos em tecnologia, a dificuldade em enxergar o retorno de investimento, não conseguir otimizar o processo, a frustração com sistemas anteriores e a resistência à mudança da tecnologia. No geral, todos esses problemas estão relacionados com a gestão humana, principalmente no último ponto, que é o da resistência à mudança. Quando a empresa ela possui profissionais suficientemente qualificados para lidar com esses problemas sociais principalmente, como as intrigas que podem ser ocasionadas em motivos fúteis e sérios. Além disso, o fato de equipe não saber se comunicar, não saber utilizar as ferramentas que estão à disposição, interfere muito também no processo para realizar as obrigações diárias, já que o pessoal não vai saber fazer, ou o pessoal que vai saber não vai conseguir se relacionar, já que vai ter o pessoal que vai querer se manter nos padrões antigos e o pessoal que vai querer vai querer experimentar novos horizontes. Então, o robô, a automatização, é a solução de seus problemas? Podemos então dizer que a robotização se tornou um item indispensável para os escritórios contábeis? Sim, mas muito além de implementar a robotização, é preciso mudar a cultura empresarial. É preciso uma equipe bem preparada e disposta a fazer dos robôs seus novos aliados. Um time alinhado e com os mesmos objetivos consegue aproveitar ao máximo toda a nova tecnologia, possibilitando mais autonomia para tomar decisões gerenciais. Deixe que os robôs façam a parte burocrática do negócio, automatize e tenha mais vantagens e oportunidades competitivas no mercado. Isso aí está falando, no geral, que é importante sim ter os robôs, só que não para tomar decisões, é mais para a parte burocrática, que seria armazenar dados, ficar fazendo avaliações. No caso assim, né, você vai ter o seu banco de dados, você vai fazer análise, você vai poder ter uma visão mais simples, mais direta, mais objetiva, e vai agilizar bastante o serviço do profissional que está trabalhando ali. Que não seja só o contador, seja outros profissionais, mas vai auxiliar bastante, principalmente na parte do escritório, que, como já foi dito, mexe com muito da parte burocrática. E isso acaba tomando muito tempo para as pessoas. Os resultados. Mesmo com todos os cuidados, a automatização de processos talvez exija algum tipo de mudança e otimização futura. Em alguns casos, pode se tratar de resultados abaixo do esperado, mas em outros pode se tratar de uma potencial melhora. Isso aí vai envolver muito, principalmente a parte da gestão humana, porque assim, do mesmo jeito que você pode ter uma equipe toda disposta e preparada para atingir novos horizontes, como você também pode ter pessoas que não vão querer nada com nada, e você não vai conseguir fazer essa grande evolução, dar um passo à frente. E seja como for, é indispensável monitorar os resultados em relação à automatização. Define e acompanhe os parâmetros mais importantes em relação a essa mudança e faça alterações conforme o processo se desenrolar. Isso garante que a automatização esteja ou seja sempre relevante e proporcione os resultados almejados. E por fim, a automação e a automatização dos processos contábeis é inevitável. Você pode aceitá-la já para usufruir de todos os benefícios que ela proporciona ou ser atropelado pela da transformação digital. Isso significa que a cada dia que se passa, os escritórios estão cada vez mais se especializando em serviços ágeis, ou seja, eles querem eliminar todo tipo de processos, de situações, circunstâncias que vão atrasar o profissional de alguma forma, seja procurando documentos, seja tentando entender ou procurar em algum relatório uma parte específica. Então, assim, a ideia da automação e da automatização é melhorar exponencialmente o serviço no escritório, principalmente no escritório, que é a parte onde a gente mais vê os robôs sendo utilizados. Só que também a equipe em si tem que estar preparada, tem que saber usufruir de todas as ferramentas possíveis, porque você consegue pegar um ótimo profissional, só que ele não consegue utilizar ferramentas básicas. Aí acaba que toda aquela inteligência, aquela experiência que o cara tem,
não consegue ser colocado em prática porque ele não consegue se adaptar à situação onde ele está. Bom, essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Bom, eu queria finalizar a apresentação compartilhando uma experiência que eu tive no meu serviço. Há 2 anos atrás, a gente lançava as notas fiscais dos clientes de forma manual, e a gente demorava de 10 a 15 dias para fazer isso. E a gente decidiu contratar um sistema de automação para poder exportar XML direto para o nosso sistema. E a gente demora, hoje em dia, cerca de 3 dias para fazer tudo isso. Então, a gente economiza muito tempo e dinheiro, né? Porque a gente tem funcionário agora que pode fazer outras coisas enquanto um só exporta o XML, muito mais rápido. Então, a automação é muito importante na área contábil por conta disso, ela economiza tempo. Então, esse foi o nosso trabalho, e é isso. Poxa vida. O seu depoimento, ele tirou as minhas considerações. Porque uma das coisas que eu ia reforçar com vocês era realmente a questão do prazo, né? Na área contábil, vocês são totalmente movidos a prazo. É o prazo para a apuração, é o prazo para o recolhimento, é a autuação que você tem quando você não cumpre um prazo de entrega de alguma declaração, de alguma certidão, de alguma obrigação, eles chamam lá de obrigações acessórias, né? Que vocês acabam tendo perante o fisco. O segundo ponto, que também vocês disseram, né, eu só vou trazer de volta a discussão, é que quando você automatiza de alguma forma, você libera as pessoas para executar tarefas que exijam maior raciocínio, um pensar um pouco mais. E aí, esse pensar um pouco mais pode ser, inclusive, a pessoa desenvolver outras habilidades que ela não tem. Um curso, uma nova legislação, se aprofundar em determinado segmento. Então, não pensem que é de todo mal, mas é claro, né? Foi o Gabriel que falou da automação no trabalho dele? Foi sim. É a última imagem que eu tenho aqui é a sua. Então, Gabriel, mas aí uma coisa que acontece, né, no caso de vocês, também agora que vocês já automatizaram o processo de importação de XML, vocês podem pegar mais X clientes que a equipe vai manter a mesma. Ao passo que antes dessa automação, a cada sei lá quantos clientes, talvez 5, talvez 10, vocês precisavam de mais pessoas para executar a mesma tarefa. Não era isso? Sim, a gente conseguiu aumentar os nossos clientes em cerca de 15% a 20%. Isso é uma margem muito boa. E mantendo a equipe, né? Isso faz com que, então o meu patrão vai ganhar um monte de dinheiro, né? Pode ser que ganhe, mas não nessa proporção. O fato vai ser assim, ele vai conseguir atender um maior volume de clientes, né, mantendo o mesmo custo fixo. E vocês, enquanto contadores, vocês sabem, né? Se não sabem, vocês vão desenvolver a habilidade para saber o que é o custo fixo da empresa, que é um dos pontos, né, de maior preocupação, porque é aquele que, independente do que aconteça, você tem. Você precisa tratar, ok? Bom, e aí, vocês aprenderam um pouco mais também? Gabriel, Andriel, Rafael e Matheus? Como é que foi? Professor, eu gostei do tema, eu gostei principalmente da parte que, tipo assim, quando você pensa na parte de robô, você pensa que você vai perder sua vaga no mercado, né? Só que quando você estuda a fundo, você percebe que é só literalmente uma ferramenta. E no caso da contabilidade, por exemplo, não tem como o robô fazer as análises que um ser humano faz. Não tem como o robô procurar as coisas da forma que o humano poderia procurar. Talvez seja mais eficiente, humanos menos eficiente. Só que ainda tem uma diferença ali que um detalhe que a máquina não tem, que não possui. Para mim isso foi interessante.
Você tem razão, Adriel. Tem um penso, né, que é do humano. Mas a máquina, ela consegue caminhar um pouco. Ela te dá algumas informações que aí o seu penso vai permitir que você analise e aí você decida. A decisão final sempre ela é sua, tá? Só que se isso não funcionasse, a gente não teria, por exemplo, né, tantos programas, né, vou chamar de uma maneira genérica, tantos programas, por exemplo, como aqueles que auxiliam a área médica. É claro, ele não dá diagnóstico, mas ele fornece elementos que direcionam o diagnóstico feito pelo médico. Você vai falar, Gabriel? Acho que não. Inclusive, análises laboratoriais, está lá. Exame automaticamente gerado por um computador ou por um software. Só que aí alguém humano tem que olhar aquilo para acabar de confirmar. Tá? Eu orientei alguns alunos da engenharia, de novo, né, que eles fizeram, né, um software usando inteligência artificial, que a gente falou lá atrás. Ok, Gabriel. Usando inteligência artificial lá atrás, que ele fazia reconhecimento de imagem para identificar câncer de pele. Só que assim, ele dava um percentual. Olha, 70, 80, 90% baseado no histórico. E aí precisava de um parecer de um médico para falar se realmente aquilo tinha características de ser ou não. Ok? Os integrantes do grupo querem falar alguma coisa a mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ok, gente. Então, obrigado ao grupo, né, de novo, ao Gabriel, Andriel, Rafael e Matheus, né, pela discussão e por aquilo que eles trouxeram para a gente. Pois bem, olha só. Eu baixei, né, todo o material que vocês tinham já enviado. E aí, eu senti falta do material do grupo 2, tá? O grupo 2, só para relembrar vocês, é o grupo da Ana Laura e da Júlia, que falaram sobre 5G e Wi-Fi. Eu não encontrei lá na atividade os arquivos referentes à entrega delas. E o grupo 6, 7, 8. O grupo 8, que falou sobre realidade aumentada e realidade virtual, subiu o PPT, não subiu o artigo. Então, depois, por favor, como eu abri de novo a data, coloquem lá para mim ou me encaminhem no e-mail. Vou colocar o e-mail para vocês aqui. Porque eu vou precisar, ou eu posso precisar, compartilhar esse material com vocês. Por quê? Porque agora a gente vai falar de avaliação. A avaliação, ela vai ser aberta para vocês no próximo sábado, tá? Por volta aí de 12 horas ou até as 12 horas. A avaliação ela vai ser liberada sábado. Vocês vão ter 2 horas para responder após o início. Uma tentativa só, como foi anteriormente. E o prazo dela ele vai ficar aberto até a próxima segunda-feira, que é o dia da nossa avaliação, o dia formal. Segunda-feira, 22h40, essa avaliação ela fica aberta para vocês. Ok. Quem fizer, não tem a necessidade de estar presente na segunda-feira. Como eu fiz anteriormente, faço a correção. Possivelmente, as médias de vocês elas vão subir
Muito bem. É isso mesmo, Matheus. Né? Ainda tem que ter a intervenção humana para fechar essa automação e automatização. Bom, então quem fizer a avaliação não tem obrigatoriedade de presença na segunda, possivelmente na segunda mesmo, eu subo as notas para vocês lá no portal do Unisalesiano. Não considerem a nota que ela é gerada no AVA. O AVA, ele controla a entrega ou não da atividade, ela tem um peso. Tanto que as notas do workshop eu já subi para vocês. Aqueles que postaram os arquivos, eu já fiz a correção. Tá? E lá eu atribuí no texto, vocês têm a nota. Só que se vocês olharem a nota do AVA, a nota máxima do AVA é a nota 1. Tá? Que era só realmente controlar a entrega ou não. Ok? Por último, né? Vocês trabalharam nesses últimos 4 semanas, vocês trabalharam 9 temas, tá? 9 assuntos vocês trouxeram. E eu vou fazer o seguinte, se são 9, eu vou escolher dos 9, 4 temas que vão fazer parte da prova de vocês. Pode ser que você tenha a felicidade de um dos temas ser aquele que você apresentou, tá? E é por isso que eu estou pedindo o envio do material para vocês. Ainda está faltando 5G e Wi-Fi, né? E nós vamos receber também de realidade virtual, realidade aumentada, que foi o pessoal que tratou de realidade estendida, falta o artigo, né? Porque lá tinha só a apresentação. Ok? E dentro de um critério bem auditável, né? Vou de novo partilhar uma tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Carregou? Carregou. Esse aqui é um portal. A escolha dos temas ela não será minha, né? Ela vai ser feita diretamente pelo portal. Como é que funciona? Eu quero sortear 4 números, né, de uma sequência entre 1 a 9, né, que são os 9 temas que vocês apresentaram. E aí vamos ver quais serão os temas que vão compor essa B2 de vocês. Ok. Tema 8, 2, 6 e 5. Justo o 8, acho que está faltando um arquivo. Vamos conferir. 8. Realidade estendida. Anotem aí. Tema 2. 5G e Wi-Fi. Ana Laura e a Júlia. Depois vocês têm que pedir para que elas me encaminhem para eu poder subir lá no material de apoio para vocês. Tema 6. Tema 6. Internet do comportamento, que foi apresentado pela Caroline e pela Lauani, o IOB. E o tema 5, IoT, que é o tema do Carlos e do João. Como Ok? é que é o nome? IoT, Internet das Coisas. Então tem Internet das Coisas, Internet do Comportamento, 5G e Wi-Fi e realidade estendida. Esses são os 4 assuntos que foram sorteados para a B2 de vocês. Eu já vou colocar no material de apoio o que eu tenho do tema 5, do tema 6 e do tema 8, tá? E eu recebendo o complemento, eu ajusto no AVA para vocês. Alguma pergunta ou consideração?
Cadê? Aqui. Material de apoio. Tá aqui. Arquivo. Grupo 2. Eu vou ter que subir, gente, 4 vezes, tá? Porque eu monto depois. Porque ele só deixa eu subir um arquivo de cada vez. Eu não consigo subir vários. Então eu preparo isso aqui e assim que eu terminar com vocês eu já subo. Vou parar de partilhar. E vamos só finalizar o registro de presença de vocês. Aqui. Cancelo. Presença. Tá aqui. Eu sei, algumas pessoas ficam curiosas, né? Professor, caso eu não consiga, né, o que vai cair no exame? Vocês já sabem, né? No exame cai tudo de tudo. Aí não são só os 9 temas, ou os 4, vão ser os 9, e o conteúdo também da B1. Então, por favor, né, cuidem para vocês não terem que se submeter ao exame. Ana Laura não está, Ana Paula também não, a Beatriz está, o Carlos não, a Carolina está, o Douglas sim, o Gabriel estava. Na verdade. Professor, estou aqui sim. Com o meu outro e-mail. Ai, Eduardo Silva. Espera aí que aí tá o sobrenome, é o Carlos Eduardo Silva. É que não tem o Carlos no começo do seu nome, aí me confunde. É isso mesmo. É. Mas o Gabriel apresentou, o Castanhar também, a Gabriela, deixa eu ver. Gabriela está. A Gabriele também, o Andriel tá aí, o Igor também. O Igor também? O Igor não. A Ingrid estava, a Isabela está. O João Vitor tá aí. A Josiane eu vi chegando. A Júlia tá aí. A Caitlin chegou também. A Larissa também tinha vindo para o começo da aula. Ok. O Lucas. O Lucas não. Maria Eduarda chegou também. Pronto. Mariana está aí, devolveu o Pix. O Matheus estava aí também, o Miller também estava, Milena não vi, não lembro de ter visto. A Naila talvez ainda esteja, se ela sobreviveu, se recuperou. Rafael também, o Victor também. Ah, tá. A Naila sobreviveu. Gente, muito obrigado pela companhia ao longo desse semestre. Foi muito legal poder trabalhar com vocês. Temos sim a finalização com a B2. Espero que todos consigam sair-se bem, né? E aí, possivelmente, o ano que vem, a gente volta a se ver,
né? Não com conteúdo, não com disciplina, mas como eu disse a vocês, eu passo pela sala para me apresentar formalmente, ok? Então, boa semana de prova a vocês, bons estudos, né? Que tudo transcorra da melhor maneira, né? Que vocês possam já já estar descansando. Foi um prazer enorme poder trabalhar com vocês. Obrigado a todos, boa noite. Prazer, Obrigado, professor. Nádia. Boa noite. Fala, professor. Boa Valeu. noite. Boa noite. Boa noite. Senhor, Boa noite. Oi. chegou a citar meu nome, mas contabilizou a minha presença? Ah, sim, é que eu já tinha visto na lista. Sim, Tudo bem. você ficou presente. Boa noite, Amanda, Beatriz, Josiane. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriel. Douglas, boa noite. Boa noite, Gabriela.